Boa noite, boa noite, boa noite a você que está aí do outro lado nos assistindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com toda a sua família e com todos aqueles a quem faz parte da sua vida. Eu sou o Cláudio Gonzaga, né? E estarei aqui até às 22 horas trazendo para você uma palavra de Deus, tá? Eu que faço parte da primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, quero neste momento estar trazendo uma palavra de edificação, uma palavra de conforto e a palavra de exortação também, né? A palavra de Deus, ela não é só uma palavra de conforto ou de carinho, como muitos falam por aí. É também uma palavra de despertamento, principalmente para o povo da igreja, né? Principalmente para o povo que tem a sua fé voltada em Cristo Jesus e que precisa buscar constantemente no Senhor a sua vitalidade, a sua esperança, a sua fé. E o programa Força para Viver, da Primeira Igreja Batista da Convenção, situada ali na rua Avenida Castelo Branco, né? 1847, esquina com a 22 de julho, é justamente para isso. Está trazendo uma palavra todas as semanas, todas as segundas-feiras aqui nesse canal. Estou começando hoje à noite aqui, né, no Instagram, tá certo? Resolvi entrar no meu Instagram pessoal para compartilhar com vocês, meus irmãos, um pouco da palavra de Deus, um pouco da palavra que nos dá força, alegria e esperança. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso prazer, estar trazendo uma palavra de Deus para você. E nós fazemos parte do Ministério Compaixão e Graça, um ministério voltado para auxílio a pessoas carentes. A igreja, na verdade, é em prol do próximo, né? A palavra de Tiago diz que a verdadeira religião é essa, é fazer com que as pessoas se sintam amadas. A verdadeira religião é fazer com que os outros se sintam amados pelo amor de Cristo que nós temos. Eu quero agradecer aqui no Instagram ao meu irmão Cícero Silva, né? Grande empresário aí, um homem de fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. A Kenio Maran, né? Que Deus abençoe. Ao vaqueiro aí, tá certo? E aqui no Facebook, eu quero estar agradecendo a irmã Gracinha, que a paz do nosso Senhor e Salvador seja contigo, irmã Gracinha, tá certo? É um prazer ter a sua presença aqui de novo. Adriana, lá do PSF 39, né, ali no bairro João Cabral. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, Adriana. Que bom poder estar contigo. Essa é nossa amiga fiel, nossa telespectadora fiel, nossa irmã fiel, e que está sempre, todas as semanas, aqui conosco, ouvindo um pouco mais da palavra do Senhor.
E a nossa palavra de hoje, meus queridos, eu quero trazer uma palavra não é de assustar vocês, mas de abrir os olhos, né, com a palavra de Deus, a respeito de coisas que estão acontecendo e que precisamos estar alerta, porque os dias estão próximos, os dias estão se concluindo, e a gente precisa entender que a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia, e que precisamos buscar mais o Senhor, precisamos buscar mais a sua presença, ter mais intimidade com Ele. Na nossa EBD, todos os domingos pela manhã, a gente estava estudando sobre oração, e, por incrível que pareça, parece uma coisa de Deus mesmo, porque logo em seguida nós estaremos estudando a partir da próxima semana sobre Apocalipse, né? Uma palavra de escatologia, né? Onde a gente vai começar a falar sobre Apocalipse, um livro que todos têm medo, mas que não tem para onde correr. Iremos passar por isso, ou já estamos passando por isso, né? O nosso interesse, na verdade, é glorificar a Deus e nos alegrar com a presença do Senhor nas nossas vidas. E eu quero, neste momento, são 9h03, eu quero estar, no meu aqui já é 9h11, quero estar orando pela sua vida, tá certo? Orar para a gente começar a palavra de hoje, ok? Então, queria pedir a vocês, né, 1 minuto de reverência à oração, para que possamos entrar na presença de Deus com os nossos corações abertos, nossa mente cativa ao Senhor, e que possamos compreender e entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Amém? Senhor, nós te agradecemos por este momento, nós te damos graças porque o Senhor é bom, glorificamos a tua benevolência que o Senhor nos tem dado. Não merecemos, ó Senhor, o amor que tu tem para conosco, mas mesmo assim o Senhor enviou o seu Filho amado para nos poupar, Senhor, da condenação eterna, pagando assim a promissória de débito dos nossos pecados e comprando para si um povo para te adorar, para te glorificar, para te exaltar e fazer, Senhor, teu nome ser para sempre exaltado. É em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu queria nessa noite estar trazendo para você uma coisa que muitas das vezes a gente deixa desapercebido, né? Quem quiser acompanhar o slide, né, que eu vou estar passando o slide, aqui no Instagram eu vou estar apenas falando, mas no Facebook eu estarei falando ou estarei passando sliders que mostrarão algumas cenas, ok? E algumas passagens bíblicas, um estudo normal, ok? Se vocês aí do Instagram tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, podem entrar em contato, podem mandar uma pergunta, podem interagir. Nós estamos aqui para isso, para interagir uns com os outros. E a nossa palavra de hoje, meus irmãos, eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês. Como viver entre a fé ou a razão? Onde você, nesse momento, se encontra? A fé ou a razão? O que para você hoje é mais importante? Quando nós paramos para perceber o grau dessas duas palavras, nós vamos querer sempre usar a razão, como muitos dizem. Vamos usar a razão. Mas quando a razão, na verdade, ela está inferior à fé. E a fé é o que nos motiva a ter uma vida prolongada na presença de Deus. É o que nos garante a salvação, é o que nos garante a vida eterna de plena paz. A paz que o Senhor Jesus nos garantiu, né? Quando ele disse, eu vos deixo a paz e a minha paz eu vos dou. A razão, geralmente, do homem, ela busca interesses pessoais. Ela busca interesses onde o homem é quem está no controle da situação. E esse controle da situação, por achar que ele se acha dono da razão. É como você vir na contramão de uma rua e o outro vir e, por acaso, bater em você, mas você acha que está na razão, no direito de andar, porque a rua é livre.
né? Mas você não viu a placa de contramão, mas você que se acha no direito de andar na contramão. A maioria das pessoas, hoje em dia, se sentem dona da razão para seus carros no meio da rua, para seus carros em lugares e vias inapropriadas, e com isso acabam fazendo com que a razão perca a sua autonomia, a sua autoridade, né? E se vivemos num mundo de leis e que essas leis devem ser cumpridas, então a gente tem que ter o bom senso de entender, na verdade, que a nossa vida tem que estar baseada na fé em Cristo Jesus, tá? A nossa fé ela tem que estar baseada em Cristo Jesus. E quem é que nos garante a fé em Cristo Jesus? Quem é que nos garante a fé em Cristo Jesus? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de prática e fé. E sem ela, a gente não pode fazer nada, né? A gente não pode, infelizmente, fazer nada. Diante disso, meus queridos, diante disso, se você não tem ainda a palavra de Deus na sua vida, né? Se você não tem a palavra de Deus na sua vida como fonte de regra e prática, você vive afastado de Deus. E como querer ser abençoado por Deus se a sua intimidade com Deus ela foi desonerada? Como conseguir as benevolências do Senhor se a sua intimidade com Deus foi perdida? Então, temos que entender que a palavra de Deus, ela é para nós um refúgio, é um baluarte, é o nosso manual de regra, prática e fé. Tá? É como o vento. Nós não o vemos, mas acreditamos. Abraão, na verdade, creu na palavra, e por isso ele foi considerado o pai da fé. Então, se ele tivesse agido pela razão, ele iria pensar, mas eu escutei uma voz. Ele era de Ur dos Caldeus, né? E, no entanto, Deus aparece para ele e mostra para ele que ele iria dar uma nova terra e uma nova vida para ele. E ele creu na promessa. E hoje ele é considerado o pai da fé. Um abraço aí, Nabuco, grande Leonardo, que a paz do Senhor seja contigo, meu irmão. Né? Lojan Baby também, que Deus abençoe. Então, a palavra de Deus, ela se resume a servir ao Senhor, glorificando o seu nome, seguindo os parâmetros de vida para com a sua palavra. Diante disso, meus queridos, a gente vai perceber que nos últimos dias, hoje, os que estamos vivendo, na verdade, têm sido dias difíceis, né? E esses dias difíceis, na verdade, têm sido de tamanha tribulação. Ainda não é a grande tribulação, mas é tribulação para alguns, tá? Imagina aquele coitado necessitado que não tem comida, não tem alimento, não tem uma condição de vida, não tem um salário onde ele possa se sustentar. Então, para ele é uma grande tribulação. Ele vive uma tribulação. Para alguns já é tribulação, como, por exemplo, os cristãos do Oriente Médio, que estão sendo mortos por decretar ou por confessar a sua fé em Cristo Jesus. Isso é, na verdade, uma tribulação. E quantos outros não estão passando por tribulação? Rumores de guerra, né? E diante disso, vamos abrir a nossa Bíblia. Você que é cristão, ou se você tem uma Bíblia na sua casa, vamos estudar conosco essa palavra de hoje, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Ou se você não quiser abrir, pode acompanhar. Quem tiver no Facebook, acompanha. Quem tiver no Instagram, por favor, abra a sua Bíblia, né? 2 Timóteo, capítulo 3 e 1. Ela vai falar mais ou menos o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis, ou tempos de, vamos dizer assim, de extrema
situação, de crítica situação. E isso faz relembrar os nossos dias de hoje. O que estamos vivendo nos dias de hoje, na verdade, é praticamente o começo das dores, né? É como que nós estivéssemos vendo já o princípio do que estará para acontecer no futuro. Essa pandemia que assola o nosso país, que assola o nosso mundo, tem deixado muitos, né, de maneira perplexas. Alguns eu tenho percebido que têm entrado em confusão, né, pessoal, dando-lhe uma fase de estresse emocional, né, e muitos estão, na verdade, em fase de, como eu poderia dizer, depressão. Criaram um complexo em sua mente, onde, na verdade, eles têm até medo de sair de casa, com medo de pegar essa tal doença. E se você recebe uma visita, quando na visita você é recebido, o que primeiro lhe acontece? A primeira coisa que vem à sua mente é que aquele cara ele pode estar doente, né? Ele pode estar doente. E ele estando doente, ele pode passar essa doença para você. Isso, na verdade, tem sido algo muito interessante. Porque quando a gente percebe que essa doença tem maltratado a vida das pessoas, a gente percebe também que a nossa fé em Cristo tem sido desanimada. Nós não estamos vivendo uma vida em Cristo Jesus porque as nossas ansiedades, os nossos medos estão superiores à fé que nos garante a intimidade para com o nosso Deus. Diante disso, a gente pode perceber que a apostasia dos últimos dias está chegando. E essa apostasia dos últimos dias, que se aproxima de tal maneira sorrateira, ela, na verdade, tem afastado muitos cristãos da igreja. Cristãos têm se abandonado à fé. Cristãos têm ido contra, né, contra a lei cristã. Boa noite, meu irmão José Alves. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu irmão. É um prazer tê-lo de volta aqui. Então, quando percebemos que tais coisas têm nos levado à apostasia, como, por exemplo, o culto diário, a oração diária, a intimidade para com Deus, isso tem levado-nos a um caminho distorcido do que o próprio Deus queria conosco. Quando eu olho para essas situações da apostasia, eu me remeto ao Gênesis, ao Apocalipse, ou melhor, perdão, ao Gênesis mesmo, quando Deus ia ter com Adão todos os dias, né? E quando ele estava com Adão, ele mostrava ali o seu interesse de ter uma intimidade com o homem, com a sua criatura. Mas o homem perdeu essa vontade, o homem perdeu o desejo, indo além das suas vontades e fazendo o que agradava a seu coração, que foi comer do fruto da árvore do bem e do mal, o que gerou, na verdade, uma morte, né? Uma morte espiritual, que isso levou o mundo, na verdade, à consequência desse erro. Então, por esse motivo, né, as pessoas acabaram se tornando cheias da razão, achando no direito de ser ou de estar acima de Deus. Pois quando você toma suas decisões sem consultar a Deus, então você passa a ser dono da sua própria vontade. Deus já não faz parte das suas ou dos seus projetos. A apostasia, meu irmão, na verdade, né, significa abandonar ou premeditar conscientemente a fé cristã. Tá? É você tomar a decisão de se afastar. Quantos cristãos hoje em dia que esteve conosco, andando conosco, que demonstrava amor pela palavra de Deus, hoje em dia estão vivendo na sua vida pessoal, em forrós, em bandinhas, em festas do mundo, já não tem tempo para Deus, já não quer saber mais de Deus porque diz que está vivendo uma nova realidade. E é isso que os senhores do mundo, entre aspas, né, que é os poderes, as potestades, né,
o Deus deste século, que tem cegado o entendimento de muitos, na verdade tem feito isso com as pessoas. Então, hoje tem sido difícil para muitos cristãos andarem na presença dele, tá? Tem sido difícil para muitos. E isso é uma coisa que não era para ser natural, mas a falta de intimidade para com Deus reflete o abandono de andar com ele. O apostasia também significa retroceder. Eu disse isso semana passada, né? Mas é bom relembrar para quem não viu, que o retroceder ou fazer retroceder alguém, afastar-se de alguém ou fazer-se afastar, né? É deixar alguém ir embora, é fugir de algo, é renunciar de uma religião ou uma crença, abandonando a fé, que é justamente isso que eu acabei de falar, é o abandono premeditado, quer dizer, você já tem a intenção de abandonar a fé. Abandonando a fé, você automaticamente está apostatando da sua fé para com Deus, para com o seu Criador. E essa fé que lhe alimentaria, na verdade, passa a ser pedra de tropeço, e você acaba arrastando, não só você, mas acaba levando pessoas que poderiam estar andando ou vendo o seu testemunho e estar se convertendo. Mas não, você acaba sendo pedra de tropeço. E com isso, você acaba, de uma certa maneira, pagando pelo pecado. E a palavra de Deus diz que é impossível que os escândalos venham, né? É impossível que os escândalos venham. Todavia, ai daquele por quem vem o erro, né? Ai daquele por quem vem o erro, a apostasia, né? Ou o mal. Então, por conta disso, muitos estão se perdendo. Esses dias eu estava assistindo um filme, na verdade eu estava assistindo um filme, A Caminho da Fé, que eu achei um filme assim muito na nossa realidade, foi um filme que passou, esse fato aconteceu, foram fatos reais, aconteceu nos anos 80, 90, né, onde um pastor, simplesmente americano, ele disse em um culto, havia perdido seu tio, e porque aquilo transformava seu coração em dor, ele acabou, né, de uma certa maneira, se sentindo magoado porque não pôde fazer ou não pôde conceder o pedido do tio dele. E o que é que acontece? Ele acaba tendo uma psicose. Ele entendeu que Deus falou com ele e que Deus amava todo mundo e que ninguém precisava mais aceitá-lo como Salvador e que ele está disposto a salvar todo mundo, porque pelo sangue de Cristo na cruz, todos foram lavados e redimidos pelos pecados. E isso aconteceu, né? Ele diz que isso aconteceu, só que, na verdade, quando ele é conflitado, a pessoa pergunta para ele, será que você realmente ouviu a voz de Deus? Ele já se sentia autossuficiente, né? Ele já se sentia autossuficiente da sua própria palavra, pelo conhecimento. Mas o seu conhecimento era para si, mas ele estava levando pessoas, na verdade, ao engano. E com isso, o que o diabo fez? Só se aproveitou do ego dele. Só se aproveitou do ego dele. E falou com ele, disse que não existia inferno. Que é o que o diabo mais quer, é colocar na sua mente a ideia de que o inferno não existe. Se o inferno não existe, então por que estamos falando de Jesus e de céu? E de paraíso? Por quê? E de vida eterna? Se não existe inferno. Meus irmãos, a verdade é certa. Quem tais coisas dizem, pregam o evangelho que não existe na palavra de Deus. O inferno, ele existe, ele é real. Ele é real de tal modo que ai daquele para quem for julgado e ir para o inferno. Que será choro e ranger de dente por dia e noite, eternamente. Então, tais coisas que vêm acontecendo, nada mais é do que a apostasia, o abandono que o seu coração já tinha desejo
de andar na presença de Deus. Diante disso, em Mateus, Jesus nos diz uma coisa interessante para nós que servimos ao Senhor Jesus. Ele nos diz o seguinte: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que Jesus está querendo dizer com isso, meus irmãos? Que devemos ter cuidado nos nossos dias. Devemos ter muito cuidado, ser muito sagazes. O que nós falamos, o que nós pensamos, com quem nós falamos, com quem nós estamos convivendo. Será que tais pessoas não estão vivendo ou não estão transformando a nossa mente, ao contrário de nós estarmos mudando a mente deles para uma mente sã, uma mente debaixo da doutrina do Senhor, debaixo da graça do Senhor? Será que nós não estamos sendo iludidos ou estamos abandonando a fé em Cristo ao invés de estarmos andando com Cristo? Será que as pessoas que estão ao nosso redor não estão nos impulsionando ou nos dando o desejo, né, de sair do verdadeiro evangelho para ir para a nossa própria razão e tomar decisões que não iria agradar a Deus e com isso nos afastar da presença dele? Então nós devemos ter cuidado. Quando Jesus faz a oração sacerdotal antes de ser entregue aos romanos para ser crucificado, ele faz uma oração onde ele diz: Senhor, peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Que mal é esse? É o mal do maligno, do Deus deste século, tá? Os senhores deste século que dominam a nossa mente. Ah, mas eu tenho minha liberdade. Será? Será que você não é voltado ou você não pensa de acordo com o tradicionalismo que você teve desde criança? Será que você não foi induzido a pensar ou viver ou dizer certos tipos de coisas que a televisão lhe ensinou? Será que você não foi induzido a tomar certas decisões que porque você achava que fulano fazia era normal? Será que você realmente é livre para tomar decisões sem haver a necessidade ou haver também o exemplo de alguém? Será que você realmente é livre para tomar uma decisão? Platão ele faz uma ilustração muito interessante quando ele fala sobre a história da caverna, a caverna de Platão, como é conhecida, né? Onde ele fala sobre algumas pessoas que viviam dentro de uma caverna, e nessa caverna, algumas pessoas que tinham conhecimento mostravam imagens para eles, e eles acreditavam que essas imagens eram o mundo lá fora, realmente era daquele jeito. Até que um dia um sai e se liberta da Matrix. Sai da Matrix, sai do sistema. Matrix, na verdade, se chama o sistema globalizado em que estamos vivendo. E ele sai da Matrix, e ele vai para o mundo, e ele começa a ver o sol, e ele começa a ver as coisas belíssimas que o mundo poderia ter, e tem, na verdade. E o que acontece? Ele simplesmente volta para contar a novidade para os seus amigos que estão presos na caverna. E ele é considerado como louco. Eu posso ser um louco, assim como disse Paulo, né? Eu posso ser um louco. Paulo diz lá em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 11, né, ele vai dizer: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, percebemos aqui o cuidado de Paulo para com o povo de Coríntios, né? Não só o povo de Coríntios, mas todos aqueles a quem ele evangelizou, pregou, converteu e trouxe a presença de Deus. Claro que ninguém vai a Deus se o Senhor primeiro não o chamar. O Senhor se apresenta para os seus, para assim ter direito à salvação.
Mas se você vive uma vida rebelde, como pode dizer que Deus habita em você, como muitos cristãos vivem uma vida pior do que quem não é cristão? Né? Diante disso, meus irmãos, em outra passagem, Jesus diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele está nos dando a oportunidade de entender que se andarmos com Jesus, nós teremos uma vida de sossego, uma vida de paz. Não uma paz que o mundo oferece, não é essa paz, tá? É uma paz dentro de você. Você jamais vai entender se você não buscar a presença de Deus. Você jamais vai entender. Se você curtir as coisas do mundo e quiser curtir da presença de Deus, querendo essa paz, você jamais terá, porque a paz que ele dá é uma paz no coração. E por mais aflito que você esteja e a situação, por mais pior que você esteja passando, ele vai estar do seu lado, lhe trazendo conforto. Sabe aquele momento em que você está à beira de um precipício e você olha para baixo, mas e que você não vê mais saída, mas que você sente paz no seu coração? Sabe aquele momento em que você tem problemas dentro de casa com sua filha que de repente perdeu a virgindade, com seu filho que por acaso entrou nas drogas, com a sua mãe que está com câncer, com você que está devendo a agiota, que está com problemas financeiros e que não sabe como pagar, você que está desempregado com 5 filhos dentro de casa e não sabe o que dá para ele porque você está desempregado e não tem o que fazer. Mas Deus dá a paz a você. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus vai lhe dar essa paz. Deus vai lhe dar essa paz porque a paz que Cristo pode dar é uma paz espiritual. É uma paz que a palavra de Deus, diz que aquele que prova da palavra de Deus, aquele que prova do amor de Cristo, jamais voltará para o mundo. Por quê? Porque é uma paz que não existe tamanho. E essa apostasia que os últimos dias vem trazendo para as nossas mentes é para mudar essa paz que Cristo quer nos dar. É para nos dar uma falsa realidade de que estamos vivendo um mundo errado, um mundo certo, na verdade, como eles estão chamando de a nova realidade. É esquecer a realidade do passado e viver uma nova realidade. É isso que eles estão pregando. Estão pregando em comerciais, estão pregando em propagandas, estão pregando em novelas, estão fazendo outdoor, viver uma nova realidade. O que é uma nova realidade? É a iniciação do conceito de viver uma nova era e que precisamos mudar o que antigamente era quadrado para viver um novo redondo. Né? Não é Skol nem Brahma. Né? Brahma é a quadrada, Skol é a redonda, e eu não estou fazendo apologia à bebida de jeito nenhum, mas eu estou dizendo que é a metodologia como eles usam para atrair o seu público. E diante disso, a gente percebe que se Cristo venceu o mundo, se Paulo conseguiu fazer e andar na presença de Deus, mortificando a sua carne, os seus desejos e a sua vontade, para viver uma nova vida, nós podemos também. Nós podemos viver uma nova vida, uma vida de paz, uma vida de honestidade, uma vida afastada das coisas do mundo, tá? Onde nós podemos, diante da palavra de Deus, com intimidade na palavra de Deus, andar em paz com nós mesmos e dormir de noite, botar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. E não só isso, veja que a maioria das pessoas, elas não estão buscando um culto de ensino da palavra, eles não estão buscando a sã doutrina, eles não estão interessados na sã doutrina, eles estão interessados na prosperidade, teoria da prosperidade. Quando você vem falar da sã doutrina, todo mundo diz que é muito pesado viver aquilo que é pregado. Meu sogro disse que certa vez, conversando com uma pessoa, né, disse que essa pessoa havia falado para ele, que disse que entrar na nossa lei, que não é nossa lei, a lei não é nossa, né, foi uma lei que foi estipulada por Deus, lá no Monte Moriá, né, onde Deus deu as tábuas para Moisés,
tá? As tábuas da lei, onde as leis são divinas, não são nossas. A Bíblia é o nosso manual de vivência. E ela diz que andar nessa lei é como uma peneira, é muito difícil. É muito difícil. Então veja que o que faltou nela? Faltou o desejo de mudança de vida. Ela não quer saber da salvação. Ela quer saber dos interesses pessoais. Ela quer saber de viver uma vida apenas para suas próprias vontades. Ela tirou Deus de lado e colocou a sua própria vontade, onde quem tem que estar na nossa frente é Cristo Jesus. E se temos uma vida em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. E daí buscamos as palavras de santidade, que é as palavras que nos levam ao reino dos céus. A palavra de Deus, ela é santa, inspirada por Deus. E se não andarmos segundo a palavra de Deus, nós com certeza, me desculpe a expressão, estamos condenados ao inferno. Aquele que não anda segundo os ensinamentos da palavra de Deus está sendo ou conduzindo-se ao inferno. É por conta própria? É Deus quem está mandando? Não. Cada um, né? A palavra de Deus diz lá em Romanos que Deus os entregou à maldade porque os viu, os entregou aos seus desejos, porque ele viu que seus corações eram maus. E por isso eles acabaram fazendo o que achava que era. Veja, por exemplo, o que é melhor? Escolher uma igreja que prega a sã doutrina, dizendo que Deus é o único salvador, ou você vai para uma igreja onde prega prosperidade e fala sobre que ganhar dinheiro, ter uma vida melhor, comprar terreno, comprar casa, é melhor do que viver numa igreja onde simplesmente você não vai ter lucro, onde você não vai crescer na vida. Mas você vai ter paz. Por quê? Porque você vai estar com Cristo. E ali, na teoria da prosperidade, você só vai ter riquezas momentâneas. Me diga, quem que foi para uma festa aqui, ou quem já participou do mundo, quando chegou em casa não sentiu aquela depressão? Você vai para a festa é momentânea. Muitos dizem, não, mas aquilo é um escape para a minha vida cotidiana. E escape para quê, meu irmão? Nós precisamos de um escape para quê? Tem Cristo Jesus para nos dar essa paz. Não importa a correria. Se você está com a sua mente tranquila, a sua mente diante da presença de Deus, você vai ter paz no seu coração. Você vai ter paz no seu coração. Você não vai precisar de uma falsa doutrina para poder suprir seu ego, não. Você quer suprir seu ego? É isso? Veja que Paulo diz que ele mortificou a carne dele para viver a vida de Cristo. Tá? Não só ele, como muitos, como Tito, como Pedro, como Barnabé, né? Como quantos deram a vida para andar ao lado de Cristo, fazendo a vontade de Cristo, né? Diante disso, a gente vê que lá em Lucas, e até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos, sereis entregues, e matarão alguns de vós, né? Isso ele está falando sobre a questão da apostasia, quando começar a pregar que os cristãos, na verdade, como já vem a cristofobia, né? Segundo alguns dizem que não existe isso, mas existe. Tem determinadas pessoas que quando você entra na casa deles e você diz que é cristão, ou então você está conversando com eles, eles já começam a dizer, eu não tenho nada contra cristão não, mas é porque eles falam disso, falam daquilo e tal, e tal. Gente, mas vocês têm que entender uma coisa. Quem deu a vida por você? Quem criou todas as coisas? Quem mora nos céus? Quem subiu ao céu, senão aquele que desceu? É nisso que você tem que ver. Quem lhe prometeu salvação? Quem lhe prometeu vida longa, de paz e tranquilidade? Ainda que a morte sobrevenha sobre você, que venha sobre você, Deus estará conosco e ele nos levará para morar consigo. Jesus diz, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E eles estão trabalhando, tá? Para que nós tenhamos paz e andemos na sua presença. Para que vivamos no tempo da redenção com ele.
E por isso, muitos vão se levantar contra a gente. Os primeiros que se levantam são os nossos pais, quando tomamos a decisão. Segundo, os nossos irmãos. Por quê? Porque não aceita, porque nós não fazemos mais as coisas erradas. Os parentes olham para a gente diferente. E os amigos já nem andam mais com a gente. Eu paguei um alto preço. Eu paguei um preço alto para tomar a decisão por Cristo Jesus. Tá? Quando eu me converti, minha mãe, que graças a Deus aceitou Cristo Jesus, e Deus a promoveu, hoje está morando com ele, habitando com ele, acredito eu, e a minha felicidade dela estar lá é porque um dia eu o verei de novo, tá? Ela, logo quando ela soube que eu havia me convertido, ela disse que eu estava ficando louco, e que eu queria rasgar a minha Bíblia, e não queria mais saber de eu com conversa com crentes ou com pessoas que profanassem a mesma fé, ou professassem a mesma fé, tá? Ela achava que eu estava profanando a igreja a qual eu servia antigamente. Mas tudo bem, eu relevei a situação porque entendia que ela não tinha o discernimento cristão. O tempo me passou, eu tinha um comércio e durante 9 meses praticamente, tinha dias que não entrava um pé de pessoa. Mas eu sempre perseverava, estava ali lendo a Bíblia todos os dias pela manhã, buscando a presença de Deus, buscando a presença, conhecer mais do Evangelho, tá certo? Sim, segundo, eu não tenho irmãos, né, mas tenho parentes. Os meus parentes começaram a dizer que eu estava na lei dos crentes e começaram a se afastar de mim, como até hoje muitos se afastam de mim ou se afastaram de mim. Isso é normal, tá? E eu só faço orar por eles. É o que eu posso fazer, é orar por eles. E os amigos... Os amigos nem se falam, todos me abandonaram no tempo. Todos se afastaram de mim. E o que eu posso fazer? Agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus que nunca me abandonou, pelo contrário, até hoje está comigo e tem me abençoado e tem me agraciado em muitas coisas que eu jamais pensei que poderia conseguir, ou não, como é que eu posso dizer? Não de bens ou de qualquer outra coisa, mas de paz de espírito, de poder conversar com alguém e saber que no tempo dele ele iria corresponder àquilo a que a gente estava conversando. Saber que eu tenho uma pessoa a quem confio, a quem eu tenho andado com ela. Isso me traz paz. Isso me traz paz. Saber que eu vou morar na eternidade com Cristo. E você? Tem essa paz? Você sabe para onde você vai após a sua morte? A apostasia dos últimos dias tenta dizer que você simplesmente você vai ser morto, você vai ser condenado, você não tem céu, você simplesmente, ou melhor, não tem inferno, você simplesmente vai para qualquer lugar, para onde Deus achar melhor. Como muitos dizem, que Deus lhe deu um bom lugar. Quem tem que decidir isso é você enquanto você está vivo. Não é depois da sua morte. A sua morte você não pode mais decidir nada. Veja o caso de Lázaro, o rico e Lázaro, quando Jesus conta aquela parábola, né? O rico está lá no inferno. Por quê? Porque ele gozou da sua vida e nunca quis saber de Cristo, nunca quis saber de Deus na sua vida. Naquele tempo ele está praticamente contando uma história como que fosse aceitar ou andar com Cristo, ou andar com Deus, ou servir ao Senhor, né? Enquanto Lázaro servia ao Senhor e ele foi para o céu, tá? Então, se você ler a passagem, você vai entender direitinho o contexto dela, tá? Então, diante disso, meus queridos, fica-se a pergunta aqui: por que, pois, se devia este povo de Jerusalém com uma apostasia? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer mudar de vida. Eles não querem mudar. Por quê? Porque seus corações já estão enraizados ao seu próprio desejo, né? Ao seu próprio eu. A sua vontade está soberana sobre os seus desejos.
ou melhor, sobre o desejo de servir a Deus. Então, isso faz com que a sua fé em Cristo acabe morrendo, né? Acabe morrendo, e ele acabe não tendo a salvação devida que era para ele, né? Eles não querem voltar-se para Deus. O homem, o ser humano, ele nasce de costas para Deus, ele não quer voltar para Deus. Ele não quer Deus no seu caminho. Por quê? Porque é mais fácil viver no engano, na ilha da fantasia. Ele quer viver num mundo onde ele acha que os seus desejos, a sua vontade e os seus prazeres são melhor do que Deus, do que andar com Deus. Mas Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vocês. Eu é que sei que pensamento é que tenho sobre vocês. Então prestem atenção. Boa noite, Reginaldo Corrêa, que a graça e a paz do nosso Senhor seja contigo, meu irmão, minha irmã Chaguinha, que todas as segundas está aqui conosco, né? E Jaitaína, Jatiane Nascimento, isso. O Pai seja contigo, minha irmã. Então, meus queridos, diante de tudo isso, quando a gente começa a ver e a gente olha o que Paulo escreve lá em 2 Coríntios 4:4, né? Então, veja o que ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas não estão interessadas em conhecer o evangelho, não estão interessadas em andar segundo o evangelho de Cristo. Elas estão interessadas em viver segundo os seus próprios propósitos, o que, na verdade, as afasta de Deus, trazendo para si maldição. Maldição essa que vai levá-las, infelizmente, me desculpa dizer, ao inferno. Queira ou não, vai levá-la ao inferno, né? Mas por que isso acontece, né? Primeiro, porque a apostasia na igreja, ela começa na igreja, praticamente. As apostasias geralmente começam nas igrejas. Porque viver no mundo, em nada você é apostata, porque você já é errado, você já não tem, você segue uma lei da qual não tem o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então a apostasia já começa primeiro na igreja. Veja, de acordo com a Bíblia de estudo pentecostal, né, como a gente tem estudado, há dois dos tipos de apostasia: a teologia e a moral, tá? Veja, a teologia é para quem estuda a palavra de Deus, para quem tem uma vida na direção do Senhor, para quem vive segundo a palavra do Senhor. Eles observam e se desviam das doutrinas. Eles sabem o que é certo, mas eles preferem andar no caminho errado. Como, por exemplo, quando você vê uma igreja tipo a Universal do Rei de Deus. Boa noite, minha irmã Anarina, que a graça e a paz seja contigo, minha irmã. Então, quando você começa a conhecer a palavra de Deus, por que você não lê até o fim? Porque tem coisas que vão inflamar seu coração. Tem coisas que você não vai gostar de querer mudar na sua vida, tá? Você quer continuar tomando a sua cervejinha, você que tem um amante quer continuar vivendo com ela, você que trai a sua mulher quer continuar traindo, você que tem uma vida grosseira com seus familiares, você quer continuar tendo uma vida grosseira com eles, você não quer viver com amor, você não quer viver fazendo a coisa certa, você quer fazer segundo a sua vontade. Há um ditado que diz que é melhor você ter bons argumentos do que você levantar a voz. Mas as pessoas preferem levantar a voz achando que tem poder do que ter bons argumentos, né? Então, a situação se torna muito ditatória, onde você é o ditador, onde você determina e você não deixa Deus trabalhar na sua vida, né? Segundo, no comportamento, na moral do ser humano, né?
no comportamento, os contrários às santidades requerida por Deus em sua palavra. Por quê? Porque a moral, na verdade, quando você bate de frente com as escrituras, você vai perceber que a sua moral, a sua conduta não condiz com o evangelho. E o evangelho, a qual Cristo prega e tenta colocar no seu coração as palavras de amor, de paz, de bondade, de benignidade, segundo o que está lá nos frutos do Espírito, né, no fruto do Espírito, você vai entender que o que Deus tem para nós é muito melhor do que o mundo pode oferecer, tá? É muito melhor. Vejam o que diz os frutos do Espírito, né? Para você entender como quando nós percebemos a divergência entre a maledicência, né, da pessoa. A maledicência, ele nos traz, olha, veja aqui os benefícios, ele nos traz alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Todas essas coisas a palavra de Deus pode nos trazer. Mas quando você começa a olhar dentro de você, você não tem essas coisas. Você tem coisas que, na verdade, ferem essas coisas, esses frutos do Espírito, né? E você acaba se perdendo, né? Isso você vai encontrar, se você quiser ler quais são os frutos do Espírito, você vai encontrar lá em Gálatas 5, de 16 a 26, tá certo? Então, Paulo, nos exorta, escrevendo aos Gálatas, ele nos exorta quando ele diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam o desejo da carne, né? Ou satisfaça seus próprios desejos, suas próprias vontades, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro todo o tempo, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se você não for guiado, mas se vocês não forem guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas como, por exemplo, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões. Então, por aí você tira. Essas são as obras da carne. Enquanto as obras do Espírito são totalmente diferentes. Quem não tem praticamente 50%, quem vive no mundo não tem praticamente 50%, 60% ou 70% dessas coisas. Pessoas que se deixam levar pela carne. Quem não vive debaixo desse caso. E ele escrevendo ao 1 Coríntios, lá, né, em 1 Coríntios 6:19, ele vai dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então, gente, quem vive no Espírito, quem um dia aceitou a Cristo como seu Salvador, tem que entender que certas coisas vai muito da sua moral, vai muito do seu caráter cristão. E se você não se identifica com o caráter cristão, é melhor que você saia. Não se engane. Não se enganem, não vivam duas vidas, não vivam uma vida dúbia. Porque quem vive assim, vive usando máscaras. E a maioria dos cristãos usam máscaras para se esconder do que realmente eles são. Aí fica a pergunta para você, na verdade, né? Fica a pergunta que eu lhe faço para que você se responda. Que tipo de máscara você está usando? De que você está se escondendo? O que você fez? O que você faz? Sua consciência não pesa na hora que está fazendo algo errado? Na hora que surge aquela ira para brigar com alguém? E o espírito de mansidão, onde está? Onde está o espírito de mansidão? Tá? Então, veja que tipo de máscara você está usando. Analise a sua vida. Jesus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei.
essa palavra que ele diz a Oséias, né? Lá em Oséias 4, 6, ele diz uma palavra profunda. O povo que se diz cristão, vocês que estão me assistindo, né? E que acham que são cristão, ou se identificam como cristão, ou usam uma máscara de cristão, ou que são cristãos genuínos, por que estão se perdendo? Muitos estão se perdendo, fazendo seus próprios desejos, vivendo pelas suas próprias vontades, tá? Vivendo pelas suas próprias vontades. E Deus diz que o povo dele não é o povo que vive no mundo, que nunca aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Não é esse povo a quem ele está falando, a quem ele está se referindo. Ele está falando aquele povo que serve a Deus, que tomou um dia a decisão por Cristo Jesus. Ele se perde porque lhe falta o conhecimento, porque não procura buscar intimidade com Deus. Um dia ele tomou decisão por Cristo, desceu nas águas, foi batizado, disse que era crente, mas depois voltou para o mundo. E por que ele voltou para o mundo? Por que ele voltou para o mundo? Porque, na verdade, não tinha conhecimento, não tinha profundidade. Ele não era como um pé de coco, que desce, a raiz desce até o mais fundo possível, caçando água para poder sustentar ou para poder aquela água ser levada até o corpo. Uma palmeira, se você prestar atenção, ela passa 10 anos crescendo. Mas por que ela passa 10 anos para crescer? Para poder se aprofundar. Ela se aprofunda mais do que o que cresce para cima, porque suas raízes querem aprofundar-se, querem conhecer, igual os bereanos, quando Paulo foi pregar para eles. A primeira coisa que eles fizeram foram provar se o que Paulo estava dizendo era realmente verdade. Tem um ditado que é muito dito, né, mas que poucos entendem. Certo que a verdade, né, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá em João 8,32. Isso é um ditado muito claro. Agora, depende do tipo de verdade que você vai conhecer. Depende do tipo de verdade que você quer conhecer, na verdade. Você quer conhecer o mundo político? Se envolva com ele. Aí você vai conhecer as brechas. Você vai conhecer as motivações deles, o que está por trás dos bastidores. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso serve para todas as áreas. Todas. Todas as áreas, não importa qual seja a área. Mas, para salvação e intimidade com Deus, só existe uma. Tá? Qual seria? Vamos no versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Presta atenção. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Provavelmente aqui seriam os apóstolos ou aqueles que estavam mais próximos dele. Se vocês permanecerem em mim, vejam o que ele diz. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra ou em mim, né? Se vocês permanecerem firmes, verdadeiramente serão meus discípulos. Mas para que vocês sejam os discípulos de Cristo, então vocês têm que conhecer a Ele. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Cristo Jesus. E só quem pode libertar você, seja do que for, do engano, do pecado, da vida que você está vivendo, seja qual for o erro que estiver na sua vida. Você só vai conhecer a verdade se for em Cristo Jesus. Prestem atenção, esse versículo ele é muito importante. Muitas pessoas só querem ler o versículo de baixo, porque ele favorece, né? Até porque tem muitos pastores aí que só lê um versículo e daí faz uma pregação. Mas eles esquecem do contexto para quem determinado escritor está escrevendo, para quem, para que época, por quê, para quê. Tudo tem um contexto, há uma exegese em cima da palavra que é dada, do versículo que é falado. Não é simplesmente dizer, e conhecereis a verdade vos libertará. Não. Não é só isso. Prestem atenção no que ele diz. Vocês que creram em mim, se vocês que crerem e acreditam em mim,
e que andam na minha presença, e que diz que anda na minha presença. Esse é o texto. Tá? Esse é o contexto. Disse Jesus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Para vocês que estão aí no Instagram, meu forte abraço, que a paz do Senhor esteja com vocês e que espero vocês próxima semana, nesse mesmo horário, 9 horas. Tchau. Eu estou dizendo assim, gente, por conta de que no Instagram só é 1 hora. E a gente sempre passa um pouquinho, porque eu acabo trazendo uma palavra para vocês e acredito que sempre vou falar menos do que o que deveria, mas acabo falando mais do que o que deveria. Me perdoe. A minha fala acaba sendo maior. Mas já estamos terminando. Se você puder esperar mais um pouquinho, aguarde só mais um minutinho que a gente já vai concluir, ok? Então, o que ele diz lá em Jeremias? Deus diz lá em Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Tá? Se você buscar a Deus de todo o vosso coração, clamando a Ele por libertação, Ele é fiel e justo para lhe libertar. Ele é fiel e justo para lhe dar uma nova chance. Ele é fiel e justo para andar com você. Ele é fiel e justo como Ele fez com a mulher samaritana, com aquela mulher que disseram ser prostituta, mas que na verdade queriam provar a Cristo, né? Quiseram provar a Cristo. Então, o que eu posso dizer é: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Segundo Mateus 11:28. É o que Jesus diz. Então, se você está cansado da sua vida, se você está cansado das coisas que estão acontecendo na sua vida, se você está com problema na sua vida, se você está de uma maneira que precisa da presença de Deus na sua vida, busque o Senhor. Busque o Senhor enquanto é tempo, pois haverá um tempo em que buscarão e não o acharão mais. Busque o Senhor. Tá? É o que eu tenho para lhe falar. E queria deixar uma última mensagem, tá? Para a gente encerrar a nossa fala de hoje. Veja o que diz. Nesses tempos difíceis, precisamos orar e vigiar com mais seriedade, para que não sejamos tratados pela onda da apostasia e a insensibilidade espiritual. Somente com um profundo quebrantamento espiritual e uma vida sempre renovada no espírito, segundo está lá em 2 Coríntios 4:16, poderemos estar em condições de aguardar a vinda de Jesus Cristo de modo santo e de conformidade com a sua palavra. Por isso, meu querido, eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero pedir que você reproduza. Quanto mais gente puder ouvir essa palavra, possa estar sendo salvo, possa estar transformando seus corações, possa estar sendo mudado para que tenham uma vida em Cristo Jesus. Rogo que vocês, meus irmãos, nós, na verdade, como discípulos de Jesus, faz parte do nosso ide. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que se converter será salvo. Os anjos fizeram isso, mas Deus deixou para a gente essa responsabilidade. Por isso, compartilhem o máximo que você puder com seus amigos, tá? Deixe seus comentários aqui abaixo, deixe também o seu like, se gostou, se não gostou. Deixe também a sua opinião, deixe também sobre o que você gostaria que estivesse sendo a palavra que vocês quiserem estar trazendo, tá? Quiserem que eu traga. Tem alguma pergunta, pode fazer. A gente vai estar à disposição, eu vou estar à disposição. Se eu não souber, eu procuro e lhe respondo, tá? Mas o meu desejo é fazer com que o nome de Cristo seja glorificado hoje e sempre. Amém. Vamos orar para encerrar esse momento. E foi muito boa a presença daqueles que permaneceram, dos que não puderam ficar, Deus o sabe. Mas eu quero agradecer pela sua presença que permaneceu comigo até agora, neste momento. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, eu te peço pela vida de cada um que assistiu esse vídeo. Eu te peço, ó Pai, a tua misericórdia para com as nossas vidas. Que tenhamos um coração puro, reto e santo para te glorificar. Às vezes, ó Senhor, as palavras parecem ser duras para aqueles que escutam. Às vezes, parece que falamos demais e as palavras, a sã doutrina, parece não agradar os ouvidos de muitos. Mas o que podemos fazer, Senhor, se não trazer a sã doutrina diante de um mundo onde a apostasia está ganhando, ou melhor, está tentando ganhar espaço e que muitos têm deixado se levar por isso. Perdoe-nos, ó Senhor, pelos nossos momentos de fraqueza e que jamais, Senhor, venhamos a cair na tentação de apostatar da fé e de andar distante do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês e que vocês possam entender que só no Senhor há salvação. Meus queridos, uma boa noite, fiquem com Deus e até segunda-feira. Eu espero vocês aqui nesse mesmo canal, tá certo? Às 9 horas da noite. Uma boa noite e que Deus nos abençoe.